Marido achou que era infértil e expulsou a esposa de casa após ela engravidar. Anos depois, eles se encontram e vê que a criança é a cara dele e entra em choque. João não conseguia esquecer o olhar do médico. Aquela tarde no consultório foi o começo do fim, não só do seu casamento, mas de toda a sua esperança de construir uma família. A sala estava fria, os ruídos abafados pelo silêncio que dominou o ambiente quando o médico finalmente revelou o diagnóstico. João era infértil. Cada palavra parecia um golpe direto em sua masculinidade, no seu sonho de ser pai, no homem que ele pensava ser. Ele não conseguia acreditar. Marina estava ao seu lado, segurando sua mão, mas ele não sentia o conforto usual que vinha com o toque dela. Não naquele momento. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Ele tentou disfarçar, fingir que estava lidando com a notícia, mas cada vez que olhava para Marina, uma sombra de insegurança o consumia. Ela queria filhos. Sempre quis. Como poderia ela continuar ao seu lado agora? O que os mantinha unidos se ele não podia dar a ela o que mais desejava? João começou a se fechar, afastando-se emocionalmente de Marina, como se fosse uma forma de protegê-la, ou pior, de se proteger. O silêncio entre eles tornou-se mais pesado a cada noite. Até que um dia, semanas depois do diagnóstico, Marina veio com uma notícia que caiu como uma bomba. Ela estava grávida. João ficou em choque. Como isso era possível? Seu primeiro pensamento não foi de felicidade ou alívio, mas de desconfiança. Ele tinha certeza absoluta. Aquele filho não era dele. Como isso aconteceu, Marina? Eu sou infértil. João gritava, sua voz carregada de dor, enquanto Marina, em prantos, tentava acalmá-lo. João, eu nunca estive com outro homem. Esse filho é nosso. Eu sei que parece impossível, mas é nosso. Marina implorava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas João, ferido, cego pela certeza que o diagnóstico havia lhe dado, não quis ouvir. Ele não podia ouvir. Para ele, aquilo era uma traição impensável, e antes que ela pudesse dizer mais uma palavra, ele a expulsou de casa. Com o coração em pedaços, Marina partiu, levando consigo o filho que ela sabia ser de João, mas sem conseguir convencê-lo disso. Os dias após a partida de Marina foram vazios e sufocantes para João. Cada canto da casa parecia sussurrar a presença dela, o rastro de um amor que ele tinha destruído com suas próprias mãos. Ele se jogou no trabalho, tentando afogar o peso do silêncio, mas nada conseguia preencher o buraco que crescia dentro de si. Sua mente, no entanto, estava armada contra a verdade. O diagnóstico era uma sentença, e sua desconfiança era seu escudo. Nos primeiros meses após a separação, João tentou não pensar em Marina. Ele apagou todas as fotos, evitou os lugares que costumavam visitar e se isolou dos amigos que sabiam da sua situação. Mas o vazio continuava lá, e com o passar do tempo, o arrependimento começou a se infiltrar lentamente. À noite, deitado sozinho, ele se pegava lembrando do olhar devastado de Marina ao partir. As palavras dela ecoavam em sua cabeça. Esse filho é nosso. E se ela estivesse falando a verdade? E se ele tivesse destruído tudo por causa do seu próprio orgulho e insegurança? Os anos se passaram, e mesmo tentando seguir em frente, a vida de João nunca mais foi a mesma. Ele nunca conseguiu refazer sua vida amorosa. O medo de ser enganado novamente o atormentava. Mas, mais do que isso, o fantasma do filho que ele rejeitou era uma presença constante em seus pensamentos. Cada criança que via nas ruas, nos parques, o fazia lembrar da criança que poderia ter sido sua. Ele tentava afastar essas ideias, mas elas voltavam com força total durante as noites solitárias. As noites eram longas e frias, e o travesseiro era seu único confidente. Durante anos, João tentou se convencer de que havia feito a coisa certa. Eu fui traído, ele dizia a si mesmo,
mas sua voz interna nunca parecia tão convincente. A dúvida estava sempre lá, corroendo-o, ainda que ele se recusasse a admitir. Ele nunca procurou Marina. O orgulho, misturado com uma profunda vergonha, o impedia de dar esse passo. Como poderia encará-la depois de tudo que fez? Um dia, porém, quando ele menos esperava, a vida preparou uma reviravolta que ele jamais imaginaria. Ele estava caminhando por um parque, distraído em seus próprios pensamentos, quando algo o fez parar abruptamente. À distância, uma criança brincava despreocupadamente, mas o que chamou a atenção de João não foi a alegria inocente do menino, mas a impressionante semelhança que a criança tinha com ele. O mesmo cabelo castanho, o mesmo sorriso enviesado, e quando o menino olhou na direção de João, ele viu os mesmos olhos castanhos que o encaravam de volta no espelho todas as manhãs. João congelou. Seu coração acelerou. Suas mãos suaram. Não era possível. Aquela criança era idêntica a ele. O menino, rindo, correu em direção à sua mãe. João acompanhou o movimento com os olhos e então viu a mulher que ele jamais esperava reencontrar. Marina. O impacto foi instantâneo. Ele ficou sem fôlego, como se o tempo tivesse parado. Marina. A mulher que ele amou e que ele empurrou para fora de sua vida. E agora? Ali estava ela, com o menino que era, sem dúvida alguma, seu filho. O que deveria ser uma caminhada rotineira tornou-se um encontro com o passado que ele tentou enterrar. O passado que agora se erguia diante dele, vivo, sorridente e na forma de um menino que carregava traços inconfundíveis de João. A realidade o atingiu com força. João não sabia o que fazer. Suas pernas pareciam presas no chão. Seu coração batia forte no peito. A mente rodopiava em milhares de perguntas, mas acima de tudo, ele só conseguia pensar em uma coisa. Ele havia cometido o maior erro de sua vida. João ficou paralisado, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O menino riu novamente, correndo em círculos ao redor de Marina, e cada som que escapava dos lábios da criança parecia rasgar o peito de João. Aquele sorriso era o seu sorriso. Não havia mais dúvidas. O menino era a prova viva do erro que ele cometeu anos atrás. Ele não sabia se dava um passo à frente ou se fugia. O pavor o consumia, mas algo mais forte que o medo o fez se aproximar lentamente. Marina ainda não o tinha visto. Ela estava distraída, conversando com o menino, ajustando o casaco dele para protegê-lo do vento frio. Quando João finalmente se aproximou o suficiente, seu coração quase parou. A criança olhou diretamente para ele, com uma curiosidade inocente. Os olhos eram os mesmos que João via no espelho todos os dias. Ele estava tão perto agora que Marina, ao se virar, o viu. O choque no rosto dela foi imediato. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Seus olhos se encontraram, e as memórias de anos de dor e saudade inundaram aquele momento. João notou a respiração acelerada dela, e por um segundo, ele sentiu que ela iria virar as costas e correr, mas ela ficou. João? A voz dela saiu quase como um sussurro, carregada de surpresa e emoção reprimida. Marina. Ele mal conseguia falar. Sua voz era um misto de arrependimento e espanto. A presença do menino ao lado dela tornava tudo ainda mais real e insuportavelmente doloroso. O menino olhou para João curioso. Mãe, quem é esse homem? Perguntou com uma inocência que perfurou ainda mais o coração de João. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras falharam. Como ele poderia explicar? Como contar a uma criança que ele era o pai que o rejeitou antes mesmo de conhecê-lo? Marina ficou em silêncio por um momento, ainda processando o encontro inesperado. O rosto dela era um mosaico de emoções, raiva, tristeza e algo que João não conseguia definir.
talvez uma sombra de esperança? Ela se abaixou e colocou a mão sobre o ombro do menino, que olhava de volta para João, fascinado pela estranha tensão no ar. Este é João, ela finalmente disse, em um tom neutro, sem dar explicações imediatas. Marina estava claramente controlando suas emoções com muito esforço. Afinal, como se enfrenta o homem que a expulsou com um filho no ventre, sem dar ouvidos às suas súplicas? A mente de João girava. Ele precisava falar, precisava explicar. Mas o que ele poderia dizer que não soasse patético diante de toda a dor que causou? Tudo o que queria era ajoelhar-se diante de Marina, pedir perdão pelo orgulho que o cegou, mas a presença do menino tornava a situação ainda mais delicada. Ele é meu? As palavras saíram sem controle. João sabia a resposta, mas precisava ouvir de Marina. Precisava que ela confirmasse aquilo que ele finalmente entendeu. Marina o encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O vento assobiava em torno deles, enquanto as árvores do parque balançavam suas folhas em um ritmo lento, como se o mundo estivesse esperando pela resposta dela tanto quanto João. Então, finalmente, ela respondeu, com uma calma que só veio após anos de superação. Sim, João, ele é seu filho. A verdade atingiu João como uma onda violenta. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, e ele sentiu um nó na garganta tão apertado que mal conseguia respirar. O menino, que ainda não entendia a profundidade do que estava acontecendo, olhou para Marina confuso e depois para João, curioso. Ele percebeu o brilho das lágrimas nos olhos de João e com a simplicidade infantil perguntou: "Por que ele está chorando, mãe?" Marina hesitou, claramente sem saber como explicar a situação para uma criança tão pequena. Ela suspirou, sua mão afagando os cabelos do filho com ternura. "Ele tem muito o que aprender ainda, meu amor. Muitas coisas que ele ainda não entende." João, sem forças para falar, caiu de joelhos no chão. Ele olhava para o menino e, finalmente, depois de anos de negação e teimosia, as palavras escaparam de seus lábios. "Eu sinto muito. Por tudo." O silêncio que seguiu foi pesado, e Marina apenas observava, sem saber ao certo o que fazer. O menino, sem entender o turbilhão de emoções ao seu redor, pegou a mão de João, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Você está bem?" Ele perguntou com uma doçura que rasgou o coração de João. Marina olhou para João com uma expressão que misturava raiva e compaixão. Ela estava diante de um homem despedaçado, e naquele momento, ela sabia que a história deles ainda não havia chegado ao fim, mas sim a um novo e doloroso recomeço. Marina respirou fundo e observou João ajoelhado diante dela e do filho. Ela havia passado anos tentando apagar a dor que ele lhe causara, reconstruindo sua vida em meio aos escombros de um casamento despedaçado. E agora, ali estava ele, em prantos, buscando redenção. Mas o perdão não seria algo fácil de conceder. Ela ainda carregava consigo as cicatrizes do abandono, da solidão e da rejeição que enfrentou durante a gravidez. E agora, o homem que a deixou de forma tão cruel estava diante dela, quebrado. João, ainda de joelhos, não conseguia erguer o olhar. As palavras de desculpa eram insuficientes, e ele sabia disso. O peso da culpa era esmagador. Ele perdeu os anos mais preciosos da vida do próprio filho. Tudo por causa de seu orgulho e de um diagnóstico médico que o cegou. Agora, sua alma estava despedaçada, tentando juntar os pedaços do que restava de sua antiga vida. João sabia que a única coisa que poderia oferecer era a verdade. Marina. Sua voz falhou, mas ele continuou. "Eu fui um covarde. Naquele momento, quando você disse que estava grávida, eu não consegui lidar com o que estava acontecendo. O medo me cegou,
e tudo o que eu conseguia pensar era que você tinha me traído. Eu acreditei na minha infertilidade mais do que em você, mais do que no nosso amor. Marina apertou os lábios, as lembranças amargas daqueles dias tomando forma em sua mente. A dor da rejeição era como um fantasma que ainda a assombrava. Mas ela não interrompeu. Queria ouvir tudo, cada palavra. Ele precisava se expor completamente, sem desculpas fáceis. Eu nunca soube o que fazer com aquele diagnóstico. Me sentia menos homem, impotente. E quando você apareceu com a notícia da gravidez, foi como se meu mundo tivesse desmoronado de vez. Eu te afastei, porque não soube lidar com a ideia de que o filho não fosse meu. Mas eu estava errado, Marina. Horrivelmente errado. Ela sentiu as lágrimas escorrerem de seus olhos, mas não fez nenhum movimento para limpá-las. A verdade era dolorosa, mas necessária. Durante todos aqueles anos, ela havia construído uma barreira ao redor de seu coração, protegendo-se da vulnerabilidade. Agora, aquela barreira começava a rachar diante das palavras de João. Ele finalmente estava reconhecendo o que ela sempre soube. Eu vi o nosso filho hoje, e a verdade está estampada no rosto dele. João continuou, a voz entrecortada. Ele é igual a mim. Eu fui cego por tanto tempo, cego pelo orgulho. E hoje, Marina, eu só posso te pedir perdão. Perdão por tudo que te fiz passar, por ter te deixado sozinha quando você mais precisava de mim. Marina engoliu em seco, lutando para manter a calma. Durante anos ela havia imaginado como seria esse momento, se ele algum dia chegaria. E agora que estava aqui, a realidade era muito mais difícil do que qualquer fantasia. O menino, ainda segurando a mão de João, olhou para sua mãe, confuso. Mãe, por que ele está triste? Ele fez alguma coisa errada? O coração de Marina apertou. Como poderia explicar tudo isso para uma criança tão inocente? Ela abaixou-se na altura do filho, acariciando suavemente o cabelo dele. Meu amor, às vezes, os adultos cometem erros, grandes erros, mas o importante é que a gente aprenda com eles. João ergueu os olhos, ainda de joelhos, e sentiu uma pontada de esperança ao ouvir aquelas palavras. Seria possível, após tanto tempo e tanta dor, encontrar um caminho para o perdão? Ele sabia que isso dependeria de mais do que simples palavras. O estrago estava feito, e a vida que ele deveria ter vivido ao lado de Marina e do filho não poderia ser desfeita. Mas ele precisava, desesperadamente, de uma chance. Eu não espero que você me perdoe de imediato, ele continuou, agora mais controlado, mas ainda visivelmente emocionado. Eu sei que estraguei tudo, mas se houver algum jeito de eu fazer parte da vida dele, mesmo que seja de longe, eu aceitaria. Por favor, Marina, eu não posso mudar o passado, mas quero tentar ser o pai que ele merece, se você permitir. Marina sentiu uma onda de emoções conflitantes dentro de si. Parte dela ainda estava furiosa com João, com o abandono cruel que ele impôs a ela no momento mais vulnerável de sua vida. Mas havia outra parte. Uma parte que ainda via o homem com quem ela se casou. O homem que, apesar de todos os erros, agora estava ajoelhado diante dela, reconhecendo suas falhas e implorando por uma nova chance. O silêncio entre eles se prolongou, carregado de significados. Marina sabia que aquela decisão não seria fácil, e o peso dela mudaria o curso da vida de todos ali. O que ela deveria fazer? Colocar o filho em contato com o pai que o rejeitou? Ou proteger a vida que construiu sozinha e manter João distante? Enquanto ela ponderava, o vento frio do parque os envolvia. Os galhos das árvores balançavam suavemente, como se o próprio destino estivesse esperando a decisão de Marina. Finalmente, ela olhou para João, seus olhos encontrando os dele. João, ela começou, a voz calma, mas firme. Não será fácil. Eu não sei se posso perdoar o que você fez, mas o nosso filho
Tem o direito de conhecer o Pai. Se ele quiser te conhecer, eu não vou impedi-lo. Mas tudo será feito no tempo dele, não no seu. João, ainda ajoelhado, sentiu o peso daquelas palavras. Era um início. Não era o perdão completo que ele esperava, mas era um começo. Obrigado, Marina, ele disse, com um suspiro pesado de alívio. Eu prometo. Prometo que farei tudo para ser merecedor dessa chance. O menino olhou para a mãe, ainda sem entender completamente, mas com um brilho curioso nos olhos. Ele puxou a mão de João com delicadeza e disse, sem saber o impacto de suas palavras: Quer brincar comigo agora? João, ainda ajoelhado e vulnerável, foi pego de surpresa pela simplicidade e inocência do pedido de seu filho. A pergunta da criança parecia, por um instante, apagar todo o peso emocional daquele encontro. Era como se, para o menino, o passado não importasse, apenas o presente. O coração de João apertou ao perceber a oportunidade que estava diante dele. Uma chance de começar de novo, através dos olhos e do coração de seu filho. Sim, claro que eu quero brincar com você. João respondeu com a voz trêmula, mas tentando soar firme, enquanto forçava um sorriso entre as lágrimas. Ele sabia que aquele momento era muito mais do que um simples convite para brincar. Era o início de algo maior, um passo em direção ao futuro que ele nunca imaginou ter. Marina observou a cena com o coração dividido. De um lado, sentia um medo profundo de deixar João se aproximar demais, temendo que ele magoasse novamente tanto a ela quanto ao menino. De outro, ver o sorriso em seu filho e a vulnerabilidade no rosto de João despertava nela algo que ela havia tentado enterrar. A esperança de que talvez houvesse um caminho para reconstruir algo das cinzas do que um dia foi sua família. O menino puxou João pela mão, levando-o até um pequeno escorregador no parque. Marina permaneceu onde estava, os braços cruzados, observando com cautela. Ela ainda não sabia como lidar com essa nova realidade. Ver João ao lado do filho, tentando interagir, despertava nela uma série de emoções conflitantes. Enquanto o menino corria, rindo, e chamava por João para brincar, Marina não pôde deixar de pensar em como os anos foram difíceis para ela. Os meses de gravidez, sozinha, sem o apoio de João, lutando para construir uma nova vida para seu filho, foram como uma batalha constante. Ela era forte, sim, mas essa força tinha um custo. Ela havia construído muralhas ao redor de seu coração e não sabia se estava pronta para derrubá-las agora. Mas ali, diante de seus olhos, estava a chance de oferecer ao filho o que ela nunca teve: uma família, mesmo que imperfeita. João, por sua vez, tentava se ajustar à nova dinâmica. Ele sabia que cada passo precisava ser medido e que cada palavra dita ao filho carregava um peso imenso. Ele não podia errar novamente. Sentia-se um estranho na própria vida, observando o filho brincar com ele sem saber que, por anos, João havia negado sua existência. Aquela criança, com os mesmos traços que ele tinha na infância, era um lembrete constante de tudo que havia perdido e de tudo que, com sorte, ainda poderia recuperar. Você gosta de escorregar? João perguntou ao filho, tentando estabelecer uma conexão. O menino sorriu, com a mesma leveza de espírito que João se lembrava ter tido quando era pequeno. Sim, mas você também precisa escorregar comigo, disse ele, rindo e puxando João com entusiasmo. Aquela risada infantil, tão pura e despretensiosa, mexeu com João de uma forma que ele não esperava. Ele sentiu o peso de todas as suas escolhas erradas, mas ao mesmo tempo, ali estava uma oportunidade para redimir-se, para ser o pai que ele nunca imaginou que poderia ser. Marina, ainda à distância, viu o esforço de João para se conectar com o menino. Ela sabia que aquilo seria apenas o começo de um longo e complicado caminho,
mas também sabia que não poderia continuar carregando todo o fardo sozinha. O filho precisava de um pai, e mesmo com todos os erros do passado, João parecia estar disposto a lutar por isso. Quando João finalmente desceu pelo escorregador com o filho nos braços, o menino soltou uma gargalhada tão contagiante que até Marina, apesar de si mesma, sorriu. Aquele momento, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, parecia selar o início de algo novo. Uma ponte entre o passado doloroso e um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Após alguns minutos de brincadeira, o menino, já um pouco cansado, correu de volta para Marina, agarrando sua perna com carinho. "Mãe, ele é legal. Ele pode brincar mais comigo amanhã?" Marina olhou para João, que estava de pé agora, com as mãos nos bolsos, tentando disfarçar a ansiedade. Aquela pergunta parecia carregar uma promessa de um futuro diferente, uma janela que João jamais imaginou que se abriria novamente. Ela sabia que o próximo passo dependia dela. O que deveria fazer? Deixar João entrar mais na vida do filho ou manter a distância segura que havia construído por tantos anos? "Vamos ver, meu amor", respondeu Marina, sem dar uma resposta definitiva. Ainda era cedo demais para prometer qualquer coisa, mas naquele momento ela sabia que algo estava mudando, dentro dela e dentro daquela dinâmica familiar que estava, lentamente, começando a se formar. O silêncio entre João e Marina carregava uma tensão, mas também uma esperança. Tênue, frágil, mas presente. João sabia que teria que provar dia após dia que estava ali para ficar, não apenas para brincar, mas para ser um pai de verdade. E Marina, embora hesitante, percebeu que por mais difícil que fosse, o perdão talvez fosse o único caminho para a cura. Naquele instante, sob o céu aberto e com o riso de seu filho ecoando no ar, ambos sentiram pela primeira vez em anos que um novo começo era possível. Naquela noite, Marina se sentou à mesa da cozinha, olhando para o vazio, enquanto o som suave da respiração de seu filho adormecido preenchia a casa. As lembranças do dia, do reencontro com João, rodopiavam em sua mente como um redemoinho. Ela sentia o peso de cada decisão que tomara nos últimos anos, desde o momento em que foi forçada a sair de casa até cada pequena batalha que enfrentou sozinha. Agora, João havia reaparecido, trazendo com ele tudo que ela tentou enterrar. Ela suspirou profundamente, observando a cadeira vazia à sua frente. Aquela era a cadeira onde, anos atrás, João costumava se sentar para tomar o café da manhã com ela. Eles compartilhavam sonhos, riam de pequenos detalhes do cotidiano, faziam planos para o futuro que nunca aconteceu. Marina sempre soube que João tinha seu lado sensível e amável, mas a maneira como ele lidou com a descoberta da gravidez havia destruído tudo. O diagnóstico de infertilidade o havia quebrado, transformando-o em alguém que ela mal reconhecia. Ao expulsá-la de casa, João não apenas quebrou o coração dela, mas também despedaçou todas as esperanças de um futuro juntos. Mas agora, ali estava ele, tentando se reaproximar de um filho que ele não acreditou ser seu. Marina olhou para a fotografia na parede. Uma foto do menino em seu primeiro aniversário, sorrindo como se o mundo fosse perfeito. Ele não sabia o quão frágil era o mundo dos adultos, onde as feridas não cicatrizam com o tempo, onde o passado nunca desaparece completamente. De repente, o som de batidas suaves na porta a trouxe de volta ao presente. Seu coração disparou por um momento. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir. João estava ali, do outro lado da porta, com a expressão abatida, como se tivesse envelhecido 10 anos em um único dia. Seus olhos, normalmente cheios de confiança, agora estavam cheios de incerteza, vulnerabilidade e algo que Marina jamais havia visto nele: arrependimento profundo.
Eu precisava falar com você, Marina, ele disse, com a voz quase um sussurro. Por favor. Ela hesitou por um segundo, mas sabia que não podia evitar aquela conversa para sempre. Com um gesto lento, abriu a porta, permitindo que ele entrasse. João entrou na casa que um dia foi seu lar. Seus passos eram pesados, como se estivesse carregando o peso de anos de culpa. Ele olhou ao redor, vendo os pequenos detalhes que não haviam mudado. O mesmo relógio na parede, a mesma cortina que ela adorava. Mas agora havia algo novo, algo que faltava antes. O silêncio. O vazio deixado por sua ausência era quase palpável. Eles se sentaram à mesa, a mesma onde tantas conversas felizes haviam ocorrido. Mas desta vez o ambiente era carregado de tensão. Marina não sabia como começar, e João, por sua vez, parecia lutar contra as palavras. Havia tanto a ser dito, mas por onde começar? Eu sei que não posso mudar o que fiz, João começou, sua voz baixa, hesitante. Mas ver o nosso filho hoje, ele é tudo que eu sempre quis. Eu não tinha ideia. Não sei como fui tão cego, Marina. Ela sentiu o impacto dessas palavras, mas seu coração não se derretia tão facilmente. Ela havia passado anos construindo um muro ao redor de si mesma, protegendo-se da dor. E agora, João estava ali, querendo derrubar essas barreiras. Você me expulsou, João. Expulsou a nós dois, disse Marina, com a voz firme, porém cheia de emoção. Você me fez acreditar que o amor que compartilhamos não significava nada. Como eu posso simplesmente esquecer tudo isso? João abaixou a cabeça, sentindo a vergonha apertar seu peito. Eu fui um covarde, ele admitiu. Eu deixei meu orgulho, minha insegurança, destruir tudo. Eu te perdi e perdi a chance de ser pai desde o início. Mas, por favor, me deixe tentar agora. Deixe-me ser parte da vida dele. Marina sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos, mas as segurou. Ela havia sido forte por tanto tempo. Havia sobrevivido sozinha. E agora ele estava ali, pedindo para ser incluído em uma vida que ele havia rejeitado. Você não entende o que foi para mim, João, ela disse, a voz quase falhando. Eu tive que carregar nosso filho sozinha, olhar para ele e saber que você o negou. Cada vez que ele perguntava por que não tinha um pai, eu não sabia o que dizer. Você não sabe o que é isso. As palavras dela atingiram João como um golpe. Ele nunca havia pensado nas consequências de suas ações daquela forma. Nunca imaginou a solidão que ela carregava, ou o peso emocional de criar o filho que ele rejeitara. O silêncio voltou a preencher a sala, até que, finalmente, João se levantou, andando em direção à janela. Ele olhou para fora, para o céu noturno, enquanto tentava encontrar uma maneira de expressar o que sentia. Eu quero consertar isso, Marina, ele disse finalmente, a voz rouca de emoção. Eu sei que não posso voltar atrás, mas eu quero ser o pai que ele merece. Eu quero ser parte da vida dele, e da sua, se você me deixar. Marina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão diante dela. O amor que ela um dia sentira por João ainda estava lá, enterrado sob camadas de dor e mágoa. Mas ela sabia que o caminho para a cura não seria fácil, e que João precisaria fazer muito mais do que apenas dizer palavras bonitas. Isso não vai acontecer da noite para o dia, ela disse finalmente. Se você realmente quer ser parte da vida dele, vai ter que provar. Não para mim, mas para ele. João assentiu, sentindo a gravidade do que ela dizia. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário, mesmo que levasse anos, para reparar o dano que causou. E assim, naquele momento, uma pequena centelha de esperança acendeu-se no coração de ambos. Não era o final feliz que ambos sonharam um dia, mas era o começo de algo novo, um caminho para a redenção, para o perdão e talvez para o amor que eles pensaram ter perdido para sempre.
João não dormiu naquela noite. A conversa com Marina o havia atingido com uma força que ele não esperava. Tudo o que ela disse pesava em sua consciência, e as palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo sem parar. Ele havia sido egoísta, cego pelo próprio orgulho, e agora, anos depois, ele se dava conta do impacto devastador de suas ações. Ao amanhecer, João tomou a decisão de mudar, de provar a Marina e ao filho que ele não era mais o homem quebrado que os havia rejeitado. Ele queria, mais do que tudo, se reconectar com o filho que ele nem conhecia e, se possível, restaurar a confiança que havia destruído entre ele e Marina. Mas ele sabia que essa jornada seria longa e cheia de obstáculos. Dias se passaram desde aquele reencontro, e João começou a tomar pequenas iniciativas para fazer parte da vida do filho. Ele não aparecia de repente ou exigia nada. Ao invés disso, ele se manteve presente de forma sutil, respeitosa. Ele convidava Marina e o menino para passeios no parque, oferecia ajuda com pequenas tarefas e em cada oportunidade tentava se aproximar do filho, Lucas. Lucas, por sua vez, era uma criança curiosa e esperta, mas com uma reserva compreensível em relação a João. Embora não dissesse diretamente, o garoto sempre olhava para João com um ar de desconfiança, como se soubesse que ele não havia estado lá nos momentos mais importantes. Ele tinha perguntas, dúvidas não ditas, e João sabia que cada olhar de Lucas carregava a dor de anos de ausência. "Por que você não veio me ver antes?" Lucas perguntou certa manhã, com a inocência e honestidade que só uma criança poderia ter. Eles estavam sentados em um banco no parque, enquanto Marina observava de longe. A pergunta pegou João de surpresa. Era como se o coração dele fosse apertado por um punho invisível. Ele respirou fundo, tentando formular a resposta mais sincera possível, sem sobrecarregar o menino com detalhes que ele ainda não compreenderia. "Eu cometi muitos erros, Lucas." João começou com a voz suave, mas carregada de emoção. "Eu fui um tolo. Achei que não podia ser seu pai, e por isso fiquei longe. Mas a verdade é que eu estava errado, muito errado. E agora, eu só quero uma chance de te conhecer e de ser o pai que você merece." Lucas o olhou nos olhos, sem responder de imediato. Era difícil para uma criança processar tudo aquilo, mas João sabia que precisaria de paciência e que seria um longo caminho até conquistar a confiança de seu filho. Mas aquele pequeno momento, aquela primeira conversa, era um passo na direção certa. Enquanto os dias se transformavam em semanas, João e Lucas começaram a passar mais tempo juntos. Cada passeio, cada conversa, cada riso compartilhado eram pequenos passos que aproximavam pai e filho. João ensinou Lucas a andar de bicicleta, algo que ele sempre sonhou fazer com seu filho. Eles riam juntos, enquanto o menino, cheio de orgulho, finalmente conseguia se equilibrar sozinho. Marina observava à distância, o coração dividido entre a esperança e o medo. Ela queria acreditar que João havia mudado, que ele estava finalmente se tornando o homem que ela sempre soube que ele poderia ser. Mas uma parte dela ainda hesitava, ainda estava ferida pelas memórias do passado. Não era fácil abrir mão da dor, mas ela via o esforço genuíno de João e aquilo, de alguma forma, começava a tocar as camadas mais profundas do seu coração. Em uma tarde de sábado, durante um passeio pelo parque, Lucas pegou a mão de João sem pensar. Aquele simples gesto para João significava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Era o início de um vínculo real entre pai e filho. João olhou para Marina, que observava de longe com um sorriso suave, e sentiu que, pela primeira vez em anos, havia uma pequena chance de reconstruir o que ele havia destruído. Mas então, no meio daquela breve felicidade, a realidade veio à tona de forma abrupta. Enquanto brincavam, Lucas tropeçou e caiu, machucando o joelho. Ele chorou,
como qualquer criança faria. E por instinto, João correu até ele, pegando-o no colo, consolando-o. No entanto, ao olhar para Marina, ele viu algo que não esperava. Uma expressão de pura tristeza em seu rosto. Quando se aproximou dela com Lucas no colo, João percebeu que Marina tinha lágrimas nos olhos. Ele não entendeu imediatamente, mas então ela disse com a voz embargada: "Essa é a primeira vez que você está aqui para pegá-lo quando ele cai." Aquelas palavras perfuraram o coração de João com uma dor profunda. Ele percebeu, naquele momento, que todo o esforço que fazia para reconquistar seu filho também trazia à tona as feridas de Marina. As vezes que ela teve que estar sozinha, cuidando de Lucas em todos os momentos, sem ninguém para dividir as responsabilidades, as alegrias ou as dores. João colocou Lucas no chão, que já estava mais calmo, e se aproximou de Marina. Ele enxugou as lágrimas que escorriam por seu rosto, sentindo-se impotente diante de sua dor. "Eu sinto muito, Marina." Ele sussurrou, com a voz pesada de culpa. "Eu sinto tanto por tudo." Marina olhou para ele, ainda dividida entre o amor que uma vez sentiu e a mágoa que havia cultivado por tanto tempo. Ela sabia que João estava mudando, que ele estava realmente tentando, mas as cicatrizes que carregava não desapareceriam facilmente. "E eu ainda estou aqui, João," ela disse, sua voz trêmula. "Mas não sei por quanto tempo posso suportar." O peso daquela frase pairou no ar como uma nuvem carregada de incerteza. Os dias se passaram, mas a tensão entre João e Marina crescia. Cada momento que passavam juntos trazia à tona não apenas a alegria de reencontrar o filho, mas também a dor do passado que parecia nunca desaparecer completamente. Marina estava lutando contra seus próprios sentimentos, tentando equilibrar a esperança de um futuro com João e o medo de que tudo pudesse desmoronar novamente. Certa noite, enquanto Lucas dormia tranquilamente em seu quarto, Marina decidiu que precisava falar com João sobre o que estava acontecendo em seu coração. Ela o chamou para uma conversa no pequeno pátio da casa, onde a brisa noturna trazia um pouco de frescor, mas também um clima tenso que pairava entre eles. "João, precisamos conversar," ela começou, suas mãos tremendo levemente. O que deveria ser uma conversa calma rapidamente se tornou uma batalha de emoções. "Eu sei que você está tentando, mas não sei se posso confiar em você de novo," Marina disse, a voz carregada de dor. "Você não esteve presente durante os momentos mais difíceis da minha vida, e agora quer ser o pai que nunca foi?" João sentiu uma onda de frustração e tristeza invadir seu ser. Ele entendia as razões de Marina, mas não suportava mais a ideia de ser visto como um estranhamento na vida do filho. "Eu não estou pedindo para você me perdoar de imediato, mas quero tentar." João respondeu, a voz embargada. "Sei que errei. Sei que fiz coisas horríveis, mas por favor, deixe-me mostrar que posso ser melhor. Eu quero ser parte da vida de Lucas e quero que você confie em mim." "E se eu não puder?" Marina retrucou, os olhos brilhando com lágrimas. "E se você se afastar de novo? Eu não posso me machucar assim novamente." A conversa logo se transformou em uma tempestade de emoções. João sentiu seu coração se apertar. Ele não queria mais perder Marina, mas também não podia mudar o passado. "Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas não posso me conformar em não lutar por vocês. Estou disposto a fazer o que for preciso," ele exclamou, os olhos ardendo de determinação. Marina parou, observando-o com um olhar intenso, tentando ler suas intenções. "O que você faria, João? O que você está disposto a sacrificar por nós?" Foi nesse momento que uma onda de lembranças invadiu a mente de João. Ele se lembrou de todas as noites em que se sentou sozinho, consumido pelo arrependimento, desejando ser diferente, desejando estar lá para Marina e Lucas. Ele percebeu que a luta não era apenas por um lugar na vida do filho,
mas também pela chance de recuperar o amor que ele deixara escapar. Eu estou disposto a me abrir para você, a me mostrar vulnerável, a ir à terapia se necessário, para trabalhar no que sou, para entender meu passado, João respondeu, a voz agora mais suave, quase implorando. Porque no fundo, eu só quero ser o homem que você merece e o pai que Lucas precisa. Marina sentiu um misto de esperança e medo. O que ele dizia parecia sincero, e sua vulnerabilidade tocou uma parte de seu coração que ela havia fechado há anos. Mas ela não poderia se deixar levar tão facilmente. E se você falhar de novo? Ela questionou, seu coração dividido. Eu não sei se posso correr esse risco. Então me dê uma chance. Me deixe provar que sou capaz. Ele disse com os olhos fixos nos dela. Se eu falhar, você pode me expulsar de suas vidas novamente. Mas por favor, deixe-me tentar. A intensidade do momento pairou no ar, como uma eletricidade que pulsava entre eles. Marina respirou fundo, sua mente girando com todas as possibilidades e perigos que se apresentavam. Por um lado, ela queria acreditar em João, mas por outro, as cicatrizes do passado ainda doíam. Eu não sei. Ela finalmente respondeu, a voz falhando. É difícil esquecer tudo o que você fez. E se eu te der uma chance, como posso saber que você realmente está comprometido? Eu irei te mostrar. Eu farei o que for preciso. Não quero apenas ser um pai para Lucas. Eu quero ser o homem que você pode confiar novamente. Precisamos de um começo, mesmo que seja devagar. Ele respondeu, a voz cheia de sinceridade. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas novamente. Havia uma parte dela que queria se entregar a essa nova possibilidade, mas a dor do passado a mantinha presa. Eu não posso prometer que será fácil, ela disse, a voz trêmula. Mas eu posso tentar acreditar. João sentiu o coração se aquecer com aquelas palavras. Era um pequeno sinal de esperança, mas ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Ele não poderia desistir agora. Isso é tudo que eu peço. Um pequeno passo. Juntos podemos reconstruir tudo isso. Ele murmurou, estendendo a mão para ela. Marina hesitou por um momento, mas finalmente entrelaçou seus dedos aos dele. A conexão que eles compartilhavam, embora abalada, começou a ser lentamente restaurada. Era um gesto simples, mas representava uma nova oportunidade. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, Lucas, que estava ouvindo a conversa de longe, começou a questionar a verdade por trás de suas palavras e as promessas feitas. Ele não compreendia totalmente, mas um sentimento de desconfiança crescia em seu coração inocente. Os dias que se seguiram ao pacto renovado entre João e Marina foram repletos de pequenos passos. Lucas, inocente e curioso, começou a perceber a mudança na dinâmica familiar. Ele adorava passar tempo com seu pai, e as brincadeiras entre eles trouxeram risadas e um sentimento de unidade que havia sido perdido há tanto tempo. A cada dia que passava, João tentava se tornar o pai que Lucas merecia, e Marina, apesar de suas inseguranças, se via cada vez mais imersa nesse novo capítulo de suas vidas. Certa noite, enquanto estavam juntos na sala, Lucas fez uma pergunta inesperada que os deixou em silêncio. Papai, por que você saiu de casa quando a mamãe estava grávida de mim? O garoto olhou para eles com olhos brilhantes, mas a inocência de sua pergunta trouxe à tona um peso emocional que era difícil de carregar. João e Marina trocaram olhares nervosos, sabendo que a verdade, mesmo que dolorosa, precisava ser compartilhada. João respirou fundo e, com a voz embargada, explicou ao filho que, na época, ele havia tomado uma decisão precipitada baseada em medos e inseguranças. Marina complementou, contando a Lucas sobre o amor que sempre tivera por ele e a dor que sentiu quando foi forçada a deixar a casa. Mas agora estamos juntos,
e estamos tentando ser melhores. Marina terminou, tentando transmitir uma mensagem de amor e união. O menino sorriu, mas as perguntas ainda pairavam no ar, e eles sabiam que a verdadeira cicatrização só viria com o tempo. Enquanto isso, Marina e João não podiam ignorar as consequências do diagnóstico errado que mudara suas vidas para sempre. Decidiram buscar ajuda legal para processar o hospital que havia dado a João o diagnóstico de infertilidade. Após várias reuniões e consultas com advogados, eles finalmente se sentiram prontos para avançar com o caso. O processo se estendeu por meses, mas cada audiência e cada conversa trouxeram um novo sentido de esperança. Eles sabiam que haviam sido enganados por um erro médico que não apenas afetou suas vidas, mas também impediu que eles experimentassem a alegria de serem uma família desde o início. Finalmente, o dia do julgamento chegou. No tribunal, a tensão era palpável. João e Marina sentaram-se lado a lado, seus corações batendo em uníssono. Os argumentos foram apresentados e eles não podiam deixar de sentir que estavam lutando por mais do que apenas compensação financeira. Estavam lutando pela dignidade de sua história e pela chance de um futuro melhor. Após horas de deliberação, o juiz fez seu veredito. O tribunal decide a favor dos reclamantes em virtude do erro médico que causou sofrimento e danos irreparáveis à família. A notícia caiu como uma onda de alívio e alegria sobre eles. Com a indenização, eles não apenas garantiram um futuro mais estável para Lucas, mas também a chance de sonhar novamente. Com a fortuna que ganharam, João e Marina decidiram usar parte do dinheiro para realizar um sonho antigo: abrir uma pequena casa de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade. A ideia surgiu durante as conversas sobre o que significava ser uma família, e a vontade de dar amor e suporte a outras crianças sem lares se tornou um propósito maior para os dois. As semanas seguintes foram marcadas por uma sensação renovada de esperança. João se dedicou a ajudar Marina a preparar o novo espaço, enquanto Lucas corria ao redor, cheio de entusiasmo, ajudando de maneiras que uma criança poderia. Ele já estava apaixonado pela ideia de ter novos irmãos e irmãs, e essa alegria encheu a casa de luz e amor. A casa de acolhimento foi inaugurada em um lindo dia de sol, cercada por amigos e familiares. Quando João e Marina cortaram a fita juntos, a sensação de realização e felicidade era indescritível. A cerimônia foi cheia de sorrisos, risos e momentos tocantes. Eles compartilharam histórias sobre a importância da família e do amor, enquanto Lucas brincava com as outras crianças, seus olhos brilhando de felicidade. Com o tempo, a ferida do passado começou a cicatrizar, e João e Marina aprenderam a cultivar um amor mais forte do que nunca. A dor do passado não desapareceu completamente, mas se transformou em uma lembrança de que cada um deles tinha o poder de reescrever sua história. Um dia, em um momento de calma, enquanto observavam Lucas brincar com os novos residentes da casa, João se virou para Marina e, com um olhar profundo, disse: "Eu não poderia pedir uma segunda chance melhor do que essa. Você me ensinou que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo." Marina sorriu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "E eu não poderia ter feito isso sem você. Você é um pai incrível, João, e eu sou grata por termos encontrado o caminho de volta um para o outro." Naquele momento, enquanto se abraçavam, sentiram que finalmente tinham a vida que sempre desejaram, cheia de amor, perdão e, acima de tudo, esperança. O que antes parecia um destino sombrio, agora se transformara em um futuro brilhante, iluminado pelo poder do amor e da família. E assim, a história de João, Marina e Lucas se tornou um testemunho de que, mesmo nas sombras mais profundas, sempre há uma luz esperando para brilhar novamente. Eles não apenas reconstruíram sua família,
mas também se tornaram agentes de mudança, espalhando amor e esperança para outros que, como eles, buscavam uma segunda chance. E com isso, encerramos esta jornada emocional, cheia de altos e baixos, mostrando que a vida, mesmo repleta de desafios, pode sempre ser transformada pelo amor, pelo perdão e pela esperança de um novo começo.